Olá, pessoal. Vamos começar então? Vocês estão ouvindo? Bom, meu nome é Diana, tá? Sou contadora aqui na Austrália, da Calais Accounting, e hoje eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre o Tax Return, tá? Hoje começou o período para fazer a declaração, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, por favor, vão escrevendo, tá? Que a gente vai respondendo à medida do possível. Bom, o tax return, tá? Aqui na Austrália, o ano fiscal ele começa em julho de um ano e termina no dia 30 de junho do ano seguinte. Então, no dia 30 de junho, terminou o ano fiscal 2017-2018 e começou um novo ano fiscal, tá? Então, a partir do dia 2 de julho hoje, tá? Até o dia 31 de outubro, nós temos para fazer a entrega do tax return, tá? Então, quem que tem que fazer o tax return? Todas as pessoas que têm o Tax File Number precisam fazer a declaração, tá? Então, mesmo que vocês tiveram o TFN apenas no mês de junho, ou maio, ou março, vocês precisam fazer a declaração, tá? Se vocês não trabalharam nesse período e têm o número do TFN, vocês precisam fazer a declaração como isento, tá? Então, ou seja, resumindo, todas as pessoas que têm o TFN precisam fazer a declaração entre julho deste ano e outubro, tá? O que mais é importante falar ainda em relação a isso? Então, falamos do período, tá? Quem está obrigado a entregar o tax return, então são todas as pessoas que têm o TFN, tá? Algumas vão fazer como isento, apenas informar o ATO que não receberam salário nesse período ou que não tiveram tax retido, tá? E as demais vão fazer o tax return normal. Então, quem trabalhou no ABN e no TFN ou só na ABN precisa fazer a declaração. Então, lembrando assim, ó, a declaração se chama tax return, e nela a gente informa todos os valores recebidos no frente de trabalho, que seria pela BN e TFN, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês de como é que é a tributação aqui na Austrália, tá? Então, a tributação na Austrália, ela é de acordo com faixas de valores. Por exemplo, se você trabalhou no ano fiscal e recebeu até 18.200, você não precisa pagar imposto, tá? Porque é tax free. O que passar dos 18.200 até 37.000, ou seja, só a diferença, vocês pagam 19%. Quando passa, o valor que exceder 37.000 até 87.000, vocês entram na faixa de 32,5%. Então, começa a ficar uma faixa alta de imposto, tá? Então, o que passar de 87 até 187 paga 37%, e acima disso 45%. Então, realmente, o imposto é alto, tá? Mas, geralmente, a questão os estudantes ficam na média entre as faixas de 19% e 32,5%, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa questão de tributação, vocês podem ir perguntando, que a gente vai esclarecendo, tá? Uma informação importante é para quem é Working Holiday Visa, tá? Então, se você já teve Working Holiday Visa, ou se você vai pensar em ter esse visto, quem é Working Holiday Visa perdeu a isenção do tax free e começa a pagar imposto a 15% desde o primeiro dólar até 37.000, depois entra na tabela normal de tributação, tá? Uma outra coisa que eu acho bem importante colocar para vocês, tá, é a questão do Medicare, tá? O que é o Medicare primeiro? O Medicare é o plano de saúde público australiano, tá? Quem paga por ele é o próprio beneficiário, ou seja, quem tem direito a ele, tá? Então, quem é residente aqui na Austrália, citizen, ou tem algum tipo de visto que dá direito ao Medicare, tá? Essa pessoa já começa a pagar por esse seguro. Ele é público, mas o indivíduo contribui por ele, tá? Aí o que acontece? Na hora de fazer a declaração, o ATO não pergunta se você tem direito ou não ao Medicare, ele trata todo mundo igual para o fim de tax, tá? Então, quem não tem direito ao Medicare, ou seja, se você é estudante ou tem um visto de trabalho, 457, por exemplo, você pode solicitar a isenção do Medicare. Se você não solicita essa isenção, você paga 2% do teu income, do taxable income, para o governo, tá? Como é que funciona isso? Se você recebeu acima de 21.635 de salário, tá? Se o teu taxable income, ou seja, o que você recebeu menos as despesas, fica em 21 mil ou acima,
você começa a pagar por esse plano de saúde, tá? Só que você não tem direito a ele, logo não precisa pagar, tá? Então, como fazer para não pagar? Tem que solicitar a isenção pro Medicare, tá? Então, isso é um processo à parte do Tax Return. Então, tem que preencher um formulário e enviar para o Medicare com uma cópia do passaporte de vocês e mais algumas informações que são solicitadas. Então, sempre tenha em mente assim, ganhei acima de 21 mil, sou estudante, tenho que me atentar para o Medicare e fazer esse processo à parte para não pagar 2% a mais de imposto. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre o Medicare que gostariam de perguntar? Não? Assim, pessoal, o que vocês precisam para fazer a declaração do imposto de renda daqui, tá? Que é o Tax Return. Vocês vão precisar de um documento de identificação, que geralmente não solicita o passaporte, os dados bancários de vocês, para quem trabalhou pelo TFN, quem trabalha no ABN não tem refund, logo não precisa dos dados bancários, a não ser que pagou o imposto antecipado, tá? Os dados pessoais, como e-mail, endereço, telefone, uma informação importante, claro, o Tax File Number, sem ele a gente não consegue fazer o Tax Return, tá? O Payment Summary, que é o Group Certificate, outro nome que é conhecido, tá? Esse é o documento que as empresas enviam para vocês, onde tem um resumo de quanto que vocês ganharam no ano fiscal e quanto de imposto vocês já pagaram, tá? Então, esse é o documento que precisa para fazer a declaração. O último payslip, com ele não é possível fazer o tax return, precisa ser o payment summary, tá? As empresas geralmente entregam esse documento até o dia 15 de julho, tá? Algumas até metade de agosto. Então, com esse documento em mãos, vocês podem já fazer o tax return. Mas lembrando que cada empresa que vocês trabalharam vão emitir esse documento. Então, se vocês trabalham, por exemplo, em 3 ou 4 empresas, tem que ter esse documento de cada empresa, tá? Quem trabalhou pelo ABN precisa ter o total que recebeu pelo ABN, tá? Eu sempre sugiro, vocês podem verificar o total ou pelo Bank Statement, vendo o total que vocês receberam, ou pela cópia das invoices que vocês emitiram, tá? Outra informação que precisa fazer parte do Tax Return são os juros bancários, ou seja, algum juro que você recebeu, algum rendimento que você teve na conta. Então, isso precisa ser informado, tá? Que isso é uma receita tributável. Então, sobre documentação é isso, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre deduções, tá? Então, as deduções, elas dependem muito, assim, ó, de cada um, tá? Porque vai depender do trabalho que você tem, onde você trabalha, o horário que você trabalha, tá? Então, tem uma série de coisas. Mas, assim, o que a gente pode colocar como despesa? Tudo aquilo que a gente gasta, tá? Aqueles custos que a gente tem para desenvolver o nosso trabalho. Por exemplo, se você precisa de uniforme no seu trabalho, então é um custo que você tem que você pode deduzir, tá? Se você precisa do seu carro para trabalhar, porque você precisa transportar ferramentas, por exemplo, então a gente pode colocar despesas de carro. Se você usa o teu telefone para o trabalho, tá? Digamos que você usa 40% do seu telefone para o trabalho. Então, a gente pode colocar esse valor também como dedução, tá? Se você faz alguma doação para alguma instituição de caridade, essa despesa também é dedutível. Se você paga um contador para fazer seu tax return, essa despesa também é dedutível, tá? Se você compra materiais, ferramentas para o seu trabalho, se você compra, por exemplo, um computador para o uso do trabalho, você pode colocar como dedução. Isso se encaixa mais, geralmente, para quem trabalha com ABN. Tá? Despesas de transporte também podem ser colocadas, sempre colocando que o transporte da ida para o trabalho, da vinda para o trabalho e volta, tá? Ele não conta como dedução, mas se você tem um segundo trabalho, ou se você se desloca durante o trabalho, essa despesa é dedutível, tá? Então, as principais despesas são essas, tá? E lembrando que elas vão variar de acordo com cada indivíduo, tá? Então, depende do que você faz, como você trabalha. Então, a gente sempre procura estar orientando a pessoa para ela conseguir colocar as devidas deduções, tá? E com isso, aumentar o valor do refund ou diminuir o valor do táxi a pagar, tá? Deixa
Deixa eu ver o que mais eu posso passar para vocês. Assim, o período do refund, geralmente a média, assim, são 2 semanas que a gente passa para as pessoas, tá? Então, uma média para receber o refund são 2 semanas, tá? Mas o ATO pode levar até 8 semanas para processar o tax, média são 2. Outra coisa importante também, assim, ó, se no passado você fez o seu tax return, você ganhou acima de 21 mil e não sabe se você fez a isenção do Medicare, a gente pode estar verificando isso. Vocês podem pegar o documento que o ITIL mandou para vocês, que foi o Notice of Assessment, que é o documento que o ITIL que ele manda depois de processar o tax, e ver se vocês pagaram o Medicare, tá? Caso isso aconteceu, tem como fazer um ajuste no tax e vocês solicitarem esse valor de volta, tá? Deixa eu ver, gente, o que mais é importante? Por exemplo, assim, ó, se vocês vão embora da Austrália, tá? Antes de fechar o ano fiscal, a gente pode fazer o tax return antecipado, tá? Então, vocês não precisam esperar até julho para fazer a declaração. E sim, no momento que vocês têm o último payslip, então lembrando que nesse caso de tax return antecipado, sim, a gente usa o último payslip, tá? Só que ele tem que ter todas as informações do empregador, o nome de vocês, tá? E tem as informações acumuladas do ano. E nesse caso a gente faz o tax return antecipado e como último tax return, porque senão a cada ano que passa o ITU coloca um tax para vocês estarem fazendo, tá? E também lembrando que a falta de entrega de tax return ou entrega em atraso gera multas, tá? E essas multas chegam até $900, então é um valor bastante alto, tá? Alguém tem alguma pergunta que gostaria de colocar aqui para a gente esclarecer? Não? Eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre o superannuation, que eu acho que muita gente tem dúvidas. Aproveitando, então, essa questão do tax, vamos falar sobre o superannuation, que também é um refund para muita gente, tá? O superannuation, pessoal, ele é 9,5% sobre o salário que vocês recebem, tá? Então, o empregador vai lá e deposita num superannuation, tá? Então, quando vocês saem definitivo da Austrália, vocês podem estar resgatando esse valor, tá? Então, vocês resgatam 62% do saldo que tem no Superfund. Então, para fazer esse processo, vocês precisam ter saído definitivamente da Austrália e ter o visto vencido ou cancelado. Então, é muito importante que vocês sempre saibam qual que é o Superfund de vocês, qual que é o membership number de vocês, que vocês façam um acesso nessa conta de vocês, um acesso online, tá? Então, pergunta para o empregador de vocês, verifico no Payslip para ver se tem essa informação. Caso não tenha, vocês não sabem onde que está o super de vocês, conversam com a empresa de vocês, que eles vão passar os dados para vocês, tá? Aí vocês fazem o acesso online, porque é como se fosse uma conta de banco, até para vocês acompanhar se a empresa está fazendo esses depósitos ou não. Tá? Leona, uma pergunta que é comum é se você não sabe do seu superannuation, né? Tem várias contas abertas. Sim. Como que a gente faz para juntar essas contas, unificar em uma só e descobrir o número, né? Porque muito empregador não passa o número dos... Tá. Existem alguns meios que a gente consegue saber onde que a pessoa tem esse superfund, tá? Vou dar umas dicas para vocês, assim, que vocês podem estar fazendo sem custo nenhum, tá? Vocês podem criar o MyGov de vocês, tá? Que é o acesso de vocês no ATO, tá? Com esse acesso, além de vocês conseguirem fazer o tax return por conta, tá? Sem custo nenhum, vocês também vão conseguir ver o superannuation de vocês, tá? Ou seja, toda empresa, por exemplo, assim, se vocês têm um superfund e esse superfund não tem movimentação por 6 meses, esse superfund, ele envia esse dinheiro para o ATO, tá? E lá no ATO vai ter, então, a informação de quando, do superfund, do nome dele e do membership e o saldo que tem, tá? Então, o que vocês podem fazer nesse sentido? Vocês podem determinar qual que é o superfund que vocês querem ficar, tá? Digamos que vocês têm, por exemplo, o Essential Super, que é do Commonwealth, tá? Então, vocês, no Commonwealth, vocês vão solicitar que vocês querem trazer todos os outros saldos das outras contas para uma só. Então, essa é a melhor coisa que vocês façam. Por quê? Porque em cada Superfund, vocês precisam estar... vocês pagam uma taxinha mensal, entende?
Então, se vocês manterem vários superfunds, o dinheiro de vocês acaba que vira em taxa. Então, tem que ter somente um superfund. Tá? Deixa eu ver, a gente tem uma pergunta aqui da Janaína. Austrália agora em julho. Se caso eu tiver que pagar taxas, eles descontam do super? Não, isso não está relacionado, tá? Por quê? Porque o tax return se faz com o ATO, o Australian Taxation Office, tá? O superannuation você vai fazer com o teu superfund, tá? Existem vários superfunds aqui na Austrália, tá? Eles são uma entidade separada do ATO, tá? Então não desconta tax, tá? Eles não vão descontar o teu tax a pagar do superannuation, tá? Tem algum superfund mais indicado, assim, para estudante? Assim, ó, o que que eu indico? Eu indico sempre o Commonwealth. Por quê? Ou um superfund que seja ligado ao teu banco. Porque fica mais fácil para que o estudante veja assim, todo mundo já tem o aplicativo do banco no seu próprio celular. Então, se você tem um superannuation, se você escolhe o teu superfund do banco, logo você já tem acesso a ele. Fica fácil de você ver essa movimentação, esse depósito, tá? Então, eu sempre indico o do banco, tá? Pela facilidade. Janaína, a tua dúvida ficou clara? Uma outra informação também, falando de super, tá? Muitas vezes as pessoas ouvem falar e comentam também que se aplicar o superannuation, não tem mais como voltar para a Austrália, ou não tem mais como aplicar para um outro visto, ou até mesmo a gente ouve falar que se eu quiser voltar para a Austrália, eu vou ter que devolver o dinheiro do meu superannuation. Tá, gente? Isso não é verdade, tá? Então, assim, ó, você pode aplicar o super quando? Quando você sai definitivo da Austrália e quando você tem o seu visto vencido ou cancelado. Ou seja, você não tem mais vínculo com a Austrália, então você pode aplicar. Se no futuro você decidir voltar para a Austrália, vai ser com um novo visto, ou seja, vai ser um outro processo, tá? Vamos ver mais uma dúvida que a gente tem aqui da Laura. Ano passado eu cheguei na Austrália e comecei a trabalhar em maio em um lugar e depois em junho em outro lugar. Fiz o meu próprio tax return no site do ATO com os dois summaries. Porém, desde então, eu continuo nesse segundo trabalho até hoje, sendo o meu... Deixa eu toda a pergunta. Sendo meu... Mas, semana passada, recebi um e-mail do ATO dizendo que os show that you may have more than one job. Fiquei bem assustada e queria conversar mais sobre isso. Laura, a gente pode conversar sobre isso, tá? A gente tem que ver o que talvez possa ter acontecido, tá? É que um pagamento, você trabalhou em junho, mas que você tenha recebido o pagamento em julho, tá? Com isso, entrou no ano fiscal 2018, 2017, 2018. Talvez isso que aconteceu, tá? Então, mas se você quiser, talvez uma opção é você verificar o teu último payslip, que você trabalhou em junho. Caso você recebeu em julho, então vai ser por isso, tá? Mas se não for isso, você pode, eu vou deixar depois o meu contato aqui, tá? E a gente pode conversar e ver especificamente o teu caso, tá bom? Alguma dúvida a mais, gente? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui sem responder. Não? Alguma pergunta a mais, pessoal, que vocês gostariam de saber, gostariam de esclarecer? Lembrando que o prazo de entrega começa no dia 1º de julho, ou seja, começa hoje, dia 2, que é segunda-feira, tá? E vai até 31 de outubro, tá? E todas as pessoas que têm um TFN precisam fazer o tax return, mesmo que não trabalharam, tá? Então, isso pode estar gerando multa, tá? As multas são aleatórias, lembrando que o ITO não multa todas as pessoas, tá? Então, as pessoas falam, não tem problema em não fazer, que não dá nada, mas realmente tem muita gente que é multada, tá? Diana, eu acho que tem uma dúvida também. Eu recebi algumas solicitações de EBNs cancelados. Sim. Vamos falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre a ABN, tá? Então, gente, para vocês entenderem, tá? O que é o ABN? O ABN é o Australian Business Number, tá? Isso significa que vocês têm o próprio negócio de vocês, que vocês são prestadores de serviços,
ou seja, vocês são autônomos, tá? Então, o que acontece quando você chega aqui na Austrália? Geralmente, vocês começam a procurar trabalho. Aí, ou vocês têm o TFN, ou vocês têm o ABN. Senão, vocês não conseguem trabalho, tá? Só que trabalhar no ABN não é a mesma coisa que TFN. TFN, você trabalha fixo para aquela empresa, tá? Ou mais de uma, você é funcionário da empresa. Já o ABN, você tem o teu business, tá? Só que muitas empresas contratam pelo ABN e tratam a pessoa como funcionário para fins de trabalho, mas não para fins de pagar as obrigações de como funcionário. Então, se a pessoa trabalha no ABN somente para uma empresa, isso caracteriza um vínculo, tá? Como se ela fosse funcionária, tá? Então, o que o ATO está fazendo? O ATO está verificando, tá? E está investigando se todas as pessoas que solicitam ABN, se elas realmente têm o seu próprio business. Então, o que acontece? Quando o ATO liga, ele pergunta como é que está o negócio de vocês, como é que está indo o business, como é que vocês anunciam, como é que vocês cobram o cliente. E muitas vezes o que acontece? Vocês dizem, não, mas eu trabalho somente na empresa tal, ou eu tenho ABN para receber pagamento do meu chefe. Então, o que acontece, gente? Para o ATO, isso não é um business, tá? Então, por isso que o ATO acaba cancelando o ABN de vocês, tá? Ele cancela por vocês não conseguirem comprovar que vocês têm um business. Então, esse é realmente o motivo. Tem muitos ABNs sendo cancelados, sim, tá? Isso vai continuar, tá bom? E para ter um outro EBN é possível ou quando ele é cancelado o estudante não consegue abrir um novo? Não, assim, o ABN, assim como o TFN, que é o único, o ABN também é único. Você consegue reativar esse número de ABN, tá? Então, o que o ATO fala assim? Se eles cancelam o teu ABN, eles deixam bem claro que se no futuro a tua situação mudar, quando fala a situação mudar, quer dizer, se no futuro você realmente tiver um business, daí sim eles podem estar reativando esse teu ABN, tá? Então, o que eles solicitam? Eles solicitam para vocês mostrarem que vocês têm um business. O que significa isso? Mostrar invoices de diferentes clientes, mostrar como vocês anunciam, tá? Mostrar que vocês têm seguro para o business de vocês, que vocês têm uma business bank account, tá? Que vocês não usam a conta pessoal de vocês para o business, e sim uma conta do próprio business, tá? Que vocês tenham um preço definido para cada tipo de serviço, ou seja, bem coisas que definem um business, tá? Então, o IBN pode sim ser reativado, tá? Desde que vocês consigam comprovar que vocês realmente têm um business. Vamos ver aqui a pergunta do Vinícius, tá? Para a dedução, o que é preciso para comprovar a compra do uniforme, por exemplo? Para tudo que a gente usa como dedução, a gente tem que ter um documento, tá? Muitas vezes as empresas descontam o uniforme do próprio pagamento. Então, se você tem o payslip e lá tem a dedução do uniforme, isso já é um comprovante, tá? Ou se você compra, você vai ter uma invoice, ou seja, um documento que você pagou por aquele uniforme. Então, se usa sempre o documento fiscal, tá? E o documento fiscal serve para todas as deduções, não somente para o uniforme. Alguma dúvida mais sobre dedução? Lembrando também, pessoal, que o pagamento pela conta do banco ou pelo cartão não é um documento válido para comprovar a dedução, tá? Então, o pagamento pelo banco ou pelo cartão comprova que você pagou alguma coisa, mas para comprovar a despesa mesmo tem que ter o documento fiscal. Tá? Isso é bem importante. Uma informação super importante, assim, para quem trabalha pelo ABN, tá? Muitas vezes você precisa de um carro para trabalhar no ABN, depende, principalmente as pessoas que trabalham na área da construção, precisa do carro para trabalhar, para levar ferramentas e tal. Quando vocês forem comprar um carro, vocês registram ele como business, tá? Registrando como business, vocês podem estar deduzindo o valor da compra e todas as despesas relacionadas com o carro, tá? Registrando como uso privado, vocês não vão conseguir ter essa dedução, tá bom? Vamos ver o que tem mais aqui, se tem uma pergunta a mais. Alguma pergunta a mais, pessoal? Voltando um pouquinho no super, quando a pessoa está saindo da Austrália,
quanto que ela tem ela consegue resgatar do super 62%? Isso, consegue resgatar 62% do saldo que tem no Superfund. Então, é importante, que muita gente confunde, se olha no Payslip, eu tenho, digamos, 3.100 de saldo. Só que lá na conta do Superfund não vai ter 3.100 de saldo. Então, por isso que é importante sempre olhar o saldo que tem no Superfund, tá? É importante também verificar se o nome de você está correto, ou seja, está igual no passaporte, na imigração e no Superfund. Então, o nome tem que ser o mesmo, não pode dar divergência de nome, senão vai dar problema para resgatar o Super, tá? Então, vai ser possível resgatar o Super, só que vocês vão ter que comprovar, só um minutinho, tem que comprovar através de cópia certificada de passaporte, de uma statutory declaration, que vocês, ou seja, que a pessoa que tem, digamos, está João da Silva no Superfund, e vocês são João César da Silva. A gente tem que comprovar que essas são duas, que essa é uma única pessoa e não duas, tá? Então, isso acontece bastante. Lembrando que quem tem o Working Holiday Visa, ou teve no passado, ou vai ter no futuro, tá? Resgata somente 35% de tax, tá? de super. 65% fica como tax. Então, gente, é bem alto. Então, assim, e uma vez que você teve o Working Holiday Visa, você vai ser taxado esse percentual para o super, tá? Somente para o super, tá? Não para o tax. Lembrando que do tax, paga 15% desde o primeiro dólar, tá? Não tem mais isenção para o Working Holiday Visa. Alguma coisa mais que a gente poderia estar explicando aqui para vocês? A gente falou sobre a obrigatoriedade, sobre a BNTFN, falamos sobre o período de entrega, que é de julho a outubro, sobre os documentos que a gente precisa para estar fazendo tax, sobre deduções, falamos sobre superannuation, falamos sobre o tax antecipado, quando vocês estão indo embora da Austrália, tá? Falamos sobre o Medicare, que é super importante essa questão do Medicare, para vocês não estarem pagando imposto, ou seja, pagando o Medicare sem estar usando, né, sem ter direito ao benefício. E mais? Você tem mais alguma dúvida, Heloísa? Que a gente possa esclarecer, que talvez seja dúvida dos estudantes? Eu vou colocar para vocês aqui algumas perguntas, assim, que eu escuto muito das pessoas, tá? Então, muitos clientes chegam e perguntam assim, Diana, eu cheguei aqui somente por exemplo, em abril, tá? Então, eu não preciso fazer o tax agora porque eu não tenho ano de Austrália. Então, as pessoas perguntam muito isso, tá? Essa informação não confere. Então, sempre lembrando, o ano fiscal é de julho a junho e o período de fazer o tax é de julho a outubro, tá? Isso independente de quanto tempo você teve na Austrália, tá? Outra pergunta que as pessoas fazem é assim, é meu primeiro ano de tax, que eu vou fazer o tax return. Então, eu tenho o benefício do primeiro ano. Então, as pessoas perguntam muito isso. Tá? Isso também não confere, não existe benefício de primeiro tax. O que acontece é uma coincidência. Tá? Muitas pessoas chegam aqui, por exemplo, em dezembro e começam a trabalhar em fevereiro. Aí trabalha em fevereiro, março, abril, maio e julho, 5 meses. Nesses 5 meses, as pessoas não atingiram 18.200. Logo, elas resgatam todo o valor que foi descontado. Aí no próximo ano, elas trabalham o ano todo, tá? E não descontam mais, não conseguem resgatar mais todo esse tax descontado. Então, vem aquele entendimento de que no primeiro ano, vocês têm um benefício maior, ou têm o benefício do primeiro tax. Então, nada mais é que uma coincidência, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Alguém fez aqui? Ou só uma pergunta aqui. A outra pergunta que as pessoas fazem muito é assim, eu tenho muito pouco para receber agora em julho, tá? Fechou o ano fiscal, se eu trabalhei 2 meses, tenho lá $140. É muito pouco e eu vou deixar acumular para o ano seguinte. Isso também não procede, tá? Então, o tax return ele é por ano fiscal, tá? E ele não acumula. Então, se você não fizer o tax esse ano, quando você for fazer no ano seguinte, você vai ter que fazer 2 tax returns, tá? Um desse ano 2017-18 e um do ano 2018-2019.
Lembrando que ainda você pode estar sujeito às multas do ATO, que chegam a $900. Então, é super importante a gente fazer o tax return de vocês, tá? Vocês podem fazer o tax return com o contador, tá? Que geralmente vai cobrar uma fee para fazer esse tax, porque é o serviço do contador, tá? Vocês podem fazer esse tax direto no ATO, tá? O ATO tem... Aqui em Sydney, por exemplo, tem a Marketplace, onde o ATO tem um shopfront, né? Onde eles ajudam as pessoas a fazerem, tá? E vocês podem fazer pelo MyGov, que é um aplicativo do ATO. Esse MyGov é um acesso único de vocês, tá, gente? É um acesso de vocês no ATO. Cada um cria o seu próprio acesso, tá? Lembrando que, quando vocês vão no ATO fazer o tax return, tá? Eles têm pessoas que ajudam vocês, mas ninguém vai fazer um passo a passo com vocês, de sugerir despesas, perguntar se vocês têm Medicare ou não. Então, estejam atentos a isso quando vocês forem fazer o tax return sozinhos, tá? Se vocês recebem até 18.200, ok, não precisa colocar despesas que o que foi descontado vocês vão estar recebendo de volta. Mas acima disso, tá? Então, se vocês não tiverem a par, assim, dessa questão do Medicare, possíveis despesas para colocar, procuram ajuda, que isso vai ajudar a aumentar o refund de vocês, tá? Ou se vocês já estão a par e têm conhecimento disso, é bem tranquilo de fazer também, tá? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Se eu não declarei no primeiro ano, posso declarar este ano e o passado? Sim, você inclusive deve declarar, tá? Só que vai ser uma declaração para cada ano fiscal. Então, a declaração do ano passado, ela já está vencida, ela venceu em 31 de outubro de 2017, tá? E agora já fechou a do ano 2017, 2018, que vence até outubro deste ano. Então, você já tem 2 tax returns para fazer, tá? E são 2 declarações, ela não é feita junto, tá? Lembrando disso, tá? E que você também pode estar sujeito às multas do ATO. Muitas vezes o ATO coloca a multa somente após você entregar a declaração. Digamos, você está em atraso, tá? Ah, eu já tinha respondido, né? Mas lembrando novamente, né? Então, muitas vezes a gente vai fazer o tax return, o cliente está em atraso, não tem multa, mas depois que a gente entrega a declaração, o ATO vai lá e multa, tá? Pela declaração ter sido entregue em atraso. Então, acontece a situação também. Alguma pergunta a mais, pessoal, que a gente possa estar ajudando vocês? Não? Ficou gravada essa... A gente grava no final. Grava no final, que ele pode ficar disponibilizado também para quem não conseguiu acompanhar, tá? Ou até se ficou alguma dúvida, vocês podem estar ouvindo novamente, tá? Eu vou deixar o meu contato aqui também com a Heloísa, que ela pode passar para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Se vocês têm dúvida, tá? Manda um e-mail para a gente, liga para a gente não cobra para tirar dúvida, tá? Então, por favor, usem o nosso serviço, tá? Eu fiz uma parceria aqui com a Heloísa, justamente para poder estar ajudando vocês, tá? Nessa questão de tax return, superannuation, porque vocês chegam aqui na Austrália, tudo é novo, é muita dúvida, é outro idioma, então é uma série de dificuldades muitas vezes. Então, ligam para a gente, tá? Que a gente vai estar ajudando vocês. Sim, Letícia, a declaração do ABN vai até outubro. Ou seja, vamos voltar de novo. O tax return é o nome da declaração, tá? Nessa declaração, a gente declara tudo que trabalhou pelo TFN e pelo ABN, tá? Então, uma declaração única. E mais, gente? Alguém tem alguma pergunta a mais? Não? Débora, você tem alguma pergunta? Você acabou de entrar. A gente já praticamente concluiu, tá? Mas essas dicas que eu passei vão ficar gravadas, vão ficar disponíveis para vocês, tá? Podemos concluir? Alguma dúvida que ficou? Claro, Luciana, nos passa seu contato. Claro, vou passar o contato para vocês, tá? Vou passar o e-mail, o telefone. Você vai mandar
para eles, você quer colocar aqui? A gente pode disponibilizar aqui na nossa live. Tá, eu vou colocar então aqui o e-mail, tá? E o telefone. Deixa eu colocar aqui então para vocês, aí você já tem aqui. E caso alguém precise, também pode me pedir que eu repasso. Isso. Eu vou colocar então aqui, mais o telefone. Deixa eu colocar aqui o telefone do escritório, que é 8018-8677 ou 932. Eu vou colocando aqui o telefone do escritório, tá? E mais o celular, para vocês poderem estar entrando em contato com a gente, tá? Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Obrigada. Desculpa. E a live vai ficar gravada para quem não pôde participar e queira ver posteriormente. Obrigada, então, pessoal, pela participação de vocês, tá? Espero ter esclarecido pelo menos algumas coisas para vocês. Então, agora que começa o período do táxi, começam a surgir muitas dúvidas, tá? Então, surgindo dúvida, contatam a gente que a gente esclarece para vocês, tá bom? Obrigada a todos. Quero salvar, né? Eu acho que agora vai dar opção de salvar.